E mais este dia de atividade da programação de abertura do ano judiciário, coordenará a mesa de trabalhos o vice-diretor da Escola Judicial, juiz do trabalho Océlio Moraes. Hoje teremos a palestra da Procuradora do Trabalho, Gisele Góes, que falará sobre mecanismos de condenação e execução contra os grandes litigantes da Justiça do Trabalho. Lembrando que amanhã, às 9 horas, teremos a palestra de encerramento da abertura do ano judiciário com o professor Dr. Denis Ximenes, da Universidade de Campinas. Bom dia, meus caros colegas e colegas de trabalho. A doutora Gisele já é nossa conhecida aqui, dispensa todas as apresentações. Mas se tiver algo que possa defini-la, é a sua disponibilidade em estar sempre dialogando com a Justiça do Trabalho. Então, acho que esse é o grande cartão postal de apresentação da doutora Gisele, porque conhecimento jurídico ela é realmente algo de paradigmático para a nossa região. Eu só também queria enfatizar rapidamente que nós não podemos esquecer do preenchimento desta avaliação, tá? Então, na sexta-feira, como a gente vem para o encerramento, a gente já traz tudo preenchidozinho isso aqui para entregar a avaliação da nossa semana da abertura do ano judiciário. A técnica que vem sendo utilizada é o palestrante ir falando, etc. Mas se a doutora Gisele achar por conveniente, até para que não haja muito levanta e sai, etc., dá um intervalozinho de 10 minutos, aí também fica ao critério da doutora Gisele. Então, doutora, a palavra é sua, tá bom? Bom, bom dia. Primeiramente, pedir desculpas que a doutora Vanilza e a doutora Zuila tinham uma pauta do trabalho infantil e era urgente para conversar comigo. Eu estava no gabinete com as duas. Então, pedir desculpas aí pelo atraso. Eu já estava no tribunal, mas realmente a gente estava já avançando em questões urgentes do trabalho infantil, que está ligada também ao tema, a situação. Isso é que é interessante, porque também envolve, muitas vezes, grandes litigantes na Justiça do Trabalho. Segundo, agradecer aqui novamente a satisfação de estar presente com vocês, o carinho, a acolhida, as palavras aí, eu reputo muito mais de amizade do Océlio, nosso jornalista, ele fala muito bem, ele sempre é show. E agradecer, enfim, tá? O doutor Sérgio pediu escusas, a gente sabe como é a questão do gestor. E hoje, novamente, eu falei a vocês na terça, o tema é mecanismos de condenação e execução contra os grandes litigantes na Justiça do Trabalho. O tema não poderia ser melhor. Agora, ficaríamos aqui, eu acho que mais de um dia, no mínimo, discutindo todas as técnicas. Então, o que é que eu imaginei para a gente poder caminhar e selecionar em reflexões? Primeiro, pautar, obviamente, rápido a Constituição. Depois da Constituição, pautar CLT, CPC e o próprio CPC. Por quê? Por causa das técnicas. Então, essas técnicas de enfrentamento desses grandes litigantes. Esse primeiro plano que a gente coloca aqui, e me perdoem que eu já vou iniciando até para a gente aproveitar o tempo, lembrando também que o doutor Océlio falou a questão do intervalo, para realmente não ficar cansativo, essa primeira chamada de neoconstitucionalismo, que eu coloco aí no singular, na realidade não é um neoconstitucionalismo, são neoconstitucionalismos, porque cada visão de cada doutrinador de direito constitucional às vezes traduz uma faceta de neoconstitucionalismo. O que interessa a abordagem disso daí, dessas duas expressões que a gente adora, parece Coca-Cola, né? Que aí é uma coisa como se fosse o novo, neoconstitucionalismo, neoprocessualismo, não tem nada de novo. O que tem é uma visão paradigmática, como disse também o Sérgio na terça-feira, o Océlio, o doutor Luiz, o Saulo, a respeito do que a gente pode extrair para a concretização dos direitos fundamentais. Então, a pauta da Constituição eu tenho um núcleo rígido, um núcleo denso, um núcleo indiscutivelmente importantíssimo, que é a pauta dos direitos fundamentais. E como eu vou trabalhar isso? O grande problema do texto constitucional é a sua densidade aberta. Então, essa fluidificação, essa situação
que irradia o sistema como um todo, mas irradia como? Irradia com que procedimento? Irradia com que técnica? Como eu, juíza do trabalho, lá em Paraopebas, lá no enfrentamento de uma problemática com a Vale do Rio Doce, como eu, procuradora, também vou poder fazer verão, fazer alguma coisa, fazer acontecer numa questão do inquérito, vamos supor, num trabalho como esses que falava ainda há pouco com as doutoras, do trabalho infantil, então, de uma questão de meio ambiente do trabalho, todas questões coletivas, todas questões de preocupação social e todas, obviamente, imbuídas aí dos direitos sociais. Então, essa cadência argumentativa da Constituição Federal, ela precisa da materialização. Por quê? Porque se adotou no Brasil um perfil, que é um perfil tanto dos Estados Unidos quanto um perfil europeu, da teoria dos princípios. Só qual é o grande problema do princípio? O princípio é desse tamanho. E eu já ouvi até, inclusive, de desembargadores, que princípio não é norma. Então, qual é a pauta que a gente vai delimitar para nós aqui na Justiça do Trabalho? Princípio não é norma? Princípio é norma. Eu não quero dizer que princípio é norma, então não diga. Diga que o preceito é obrigatório, o preceito é vinculante para a sua razão de ser, que é a concretização dos direitos fundamentais. Mas o que a gente não pode é ficar discutindo o preciosismo terminológico. Se o Brasil adotou a linha da teoria principiológica, seja um direito constitucional, direito administrativo, direito processual, enfim, toda a nossa gama aí de direitos, seja no ramo de direito privado, direito público, não nos interessa. O que eu não tenho que ficar discutindo é a razão de ser e se realmente esse princípio deve ser observado. Ele será observado, seja com o nome de princípio ou não. A corrente do Rio Grande do Sul, postulado normativo, eu não vim para discutir isso. É só para deixar a mensagem para os senhores de que a reflexão é das mais densas. Não termina, é inesgotável. Livros de doutrina, então, hoje são uma seara da gente se perder, é em busca do livro perdido. Não é do tempo perdido do Proust, é em busca do livro perdido, porque são tantos os livros falando sobre princípios que a gente vai se perder nessa seara. Não é esse o objetivo. O objetivo é apenas dizer: existe a possibilidade de exercício de discricionariedade pelo magistrado, existe a possibilidade de aumento dos poderes do juiz. E o doutor Luiz logo me provocou no momento da terça, que foi maravilhoso, eu achei excelente, que é o problema do novo CPC, restringe ou amplia? Ele amplia, mas também ele tem mola restritiva. Então, como lidar com isso? Isso é que é importante. A Constituição Federal me ampliou ou me restringiu? Eu sou juiz, ela me ampliou ou me restringiu? Me ampliou. E eu tenho que ter essa visão ampliativa, essa visão de cadência argumentativa, essa visão de abertura de sistema. Eu não posso ter a visão de sistema fechada, e aí o Océlia também usou um dos nossos autores paradigmáticos na terça-feira, que é o Zeniana, uma visão estreita, que eu não vou conseguir resolver muitas das questões complexas que nos são apresentadas pela sociedade. Dizer, hoje, imaginem-se juízes de um processo de peconheiro, de cadeia produtiva do açaí. Eu não sei. Aí vocês dizem, mas não é procurador do trabalho? Mas eu não sei. Eu sei o açaí do seu Francisco, Iaçá, que é o que a gente compra em casa, do Alonso, de outras tantas empresas importantes, inclusive exportadoras, mas eu não sei o problema da base, é isso que eu quero dizer. Ah, então você é juíza que não está ligada à sociedade? Não, é porque eu não consigo saber tudo, porque hoje a sociedade é muito mais viva e rica do que o meu conhecimento e do que o meu dia de 24 horas, e do que o meu âmbito social. Que eu saio da minha casa, eu estou dentro de um carro, eu vou para a procuradoria, eu saio da procuradoria, eu venho para o tribunal. Eu não tenho condições. Eu fui ouvir aqui até no programa do Trabalho Seguro, que o doutor Paro e o doutor Sérgio encampamos aí final do ano passado, inclusive com a parceria da gente no Ministério Público do Trabalho, a questão da interdisciplinariedade, um instituto fazendo pesquisa para trazer para vocês e para a gente, Ministério Público e Ministério do Trabalho, a cadeia produtiva do açaí, a cadeia produtiva da laranja. A gente não sabia nada disso. A gente não tinha nem noção que tinha isso no Estado.
Então, são situações que muitas vezes refogem os nossos olhos. A gente só tem falado de Belo Monte. A Vale do Rio Doce tem só o projeto de Belo Monte? Eu pergunto para vocês. E a SD11? Então, não é só Belo Monte. Me perguntem, já teve alguma fiscalização do trabalho na SD11? Nenhuma. Já houve inspeção do Ministério do Trabalho? Nenhuma. Nenhuma. A gente nem sabe. É um projeto que não está aparecendo na mídia, está lá na frente, uma usina feroz, projeto para no mínimo 10 anos. No mínimo já tem lá 15 mil trabalhadores. Lá em Carajás. Carajás, mina, tem nem acesso. A gente não sabe. Fizemos uma reunião lá na Procuradoria do Trabalho para expor esses problemas e chegamos à necessidade da gente tentar começar um caminho. Como? Com meta, planejamento. Então, é essa preocupação que eu quero deixar para vocês. A Constituição Federal é desse tamanho, ela me traz toda essa densidade, essa abertura, mas como materializar? E aí eu coloco aí para vocês logo, até por causa das provocações da terça-feira, e aí, enfim, refletindo, o artigo do novo CPC, o 486, parágrafo 2º. Lembram que eu comentei na terça-feira e disse assim, o Lênin Streck, no Conjur, desceu a tarraqueta, me desculpe a expressão, ele pegou pesado na caneta e fez um artigo falando mal deste parágrafo 2º. Eu não tinha comentado especificamente o que era a situação negativa, a inserção negativa. Qual era a inserção negativa? Olhem só, atinge frontalmente vocês, juízes. Isso não é tribunal, isso eu estou falando do juiz. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais de ponderação efetuada. Olha a palavra, ponderação. Enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada das premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Aí o Lênin Streck escreve no Conjur dizendo assim, isso daqui vamos ter a ditadura do judiciário, porque o judiciário vai dizer o que é ponderação, o que é colisão. Então o judiciário não tem restrição para nada, ele pode tudo, ele é super juiz. Completamente equivocado o raciocínio dele. A minha primeira e modesta opinião. Completamente equivocado. A Constituição Federal é que já me dá essa densidade, essa abertura. O CPC só está fazendo valer o que eu já tenho no texto constitucional, que os senhores têm que dar só uma resposta para a pauta argumentativa. Qual é? Concretização de direitos fundamentais. E para a gente aqui, eu não vou falar em direitos fundamentais, vou falar de direitos sociais. Direitos sociais. Então, é essa a razão de ser. Então, o artigo 486, parágrafo 2º, a priori do novo CPC, parece que é um mundo que vai ficar girando com uma pluralidade tal e sem nenhuma concretude. Ao contrário. O que é a teoria de ponderação? É motivar, é ter prova, é ir em busca de uma ratio de decidir. Função da própria common law da teoria dos precedentes. Então, eu coloquei para você, já para deixar aí, e discricionariedade para juiz deve haver ou não no sistema? Sim. Desde que ponderada, motivada, fundamentada, por que não? Eu vou dizer o inverso, então eu vou voltar para o Kelsen, para a clausura, para o sistema fechado. Ninguém quer isso mais. Para poder atuar com os grandes litigantes da Justiça do Trabalho, se eu não fizer esse raciocínio da abertura, de nada adianta. Eu vou estar na clausura. Eu vou raciocinar um processo da Vale do Rio Doce só do meu processo do João versus a Vale, ou de milhares de Joãos versus a Vale. Quando eu brinquei com o nome João, é óbvio que não é só o João, é o João, Pedro, Antônio, José. Mas, Gisele, o meu processo, eu, doutor Océlio, na minha vara, na minha mesa, é só o João. Mas eu não posso raciocinar só o João. Eu tenho que raciocinar além do João, porque eu tenho quem do outro lado? A Vale do Rio Doce. Porque eu tenho quem do outro lado? Eu tenho o consórcio de Belo Monte. Que eu tenho quem do outro lado? O Banco do Estado do Pará.
Porque eu tenho quem do outro lado? O Banco Itaú. Estou dando exemplos hipotéticos. Peguei alguns. Porque eu tenho os Correios, porque eu tenho o Estado do Pará, porque eu tenho a União Federal. Então, nós não podemos mais pensar localizadamente naquele paradigma individualista do Estado liberal. Se a gente não tiver esse sentimento e encontros de vocês, que é o que eu falei baixinho com Océlio depois. Eu disse Océlio com Saulo. Eu disse Saulo, está nas mãos de vocês, vocês que estão com o ouro. Se você... Ah, mas Gisele, eu ouvi até de uma magistrada, a gente não vai conseguir nunca internamente entre a gente. Vocês vão conseguir sim, no mínimo 2, 3 teses. Consenso. Agora, o que a gente não suporta mais, e aí resgatando o meu encontro da terça da uniformização de jurisprudência obrigatória, são 5, 6 teses. Eu tenho que ter 2. 3, é salutar a pluralidade, até para a gente ver o nosso erro. Eu escrevi um artigo há muito tempo atrás e achei que eu era o suprassumo da certeza. Aí fui ler outros colegas e disse, meu Deus, que besteira que eu escrevi. E aí eu escrevi de novo, em outro momento, 2 anos depois, dizendo, olha, tudo que eu tinha escrito e esqueço, passe a borracha. Eu digo, imagine quem leu o depois e o antes vai dizer assim, essa menina é completamente louca. Não, é você ter a humildade de chegar e dizer assim, não era a melhor situação, não era o melhor caminho para o processo. No meu caso era uma questiúncula processual. Não era. Eu fui infeliz naquela primeira interpretação. Por quê? Porque era o contexto que se apresentava para mim. Então, vocês como juízes, diante de um primeiro contexto, pode ser o melhor contexto, mas, de repente, com encontros como esses, com um sentido coletivo, cria uma rotina. É a situação do criar a rotina. A gente só vai caminhar melhor assim. Por quê? Porque a Constituição Federal, essa pauta de neoconstitucionalismo e neoprocessualismo, que eu já quero pular isso, é dessa densidade, dessa abertura, mas o magistrado só vai conseguir inserir nesse contexto se ele se sentir, obviamente, dentro desse contexto, fazendo a sua pauta. E como é que a gente vai conseguir fazer essa pauta? Essa que é o grande avanço, o grande questionamento, a grande discussão. Eu falava ainda há pouco com a doutora Vanilza e a doutora Zuila, elas disseram, bom, somos nós 2, mais 33 parceiros, mais você, mais não sei quem. É assim que a gente tem que raciocinar, se a gente não pensar. E palavras felizes, por exemplo, o Sandoval, que me honra aqui presente, a tese dele de doutoramento, do diálogo, das fontes, da questão da parceirização, da introdução dessa questão plural, é hoje pauta da Europa. Ele, melhor do que eu, um dia pode vir aqui conversar com a gente sobre isso, para a gente avançar nesse sentido. É nesse sentido que a gente tem que caminhar. E entre vocês, logo, seres humanos, juízes, magistrados que estão com as demandas mais sensíveis. Vou conseguir fazer isso em todo o processo? Impossível. Impossível. A gente sabe que não vai conseguir. Então, eu tenho que saber primeiro o que é o meu atacado, eu adoro essa palavra, para eu atuar nesse atacado da melhor maneira possível. O varejo vai deixar de existir? Não. Mas eu tenho que lidar com o varejo de uma maneira que ele não me gere sofrimento e escassez do meu tempo. Porque o meu tempo ele tem que ser melhor voltado para o atacado. É isso que a gente tem que começar a ter essa sensibilidade. Aí, caminhando mais adiante, subsidiariedade. Eu já falei um pouquinho disso e volto a reforçar. A CLT veio com 769, o CPC veio, novo CPC, com o artigo 15. O artigo 15, o que é que ele traduz tanto no relatório da Câmara quanto no relatório aprovado do senador Vital Rego, de dezembro de 2014. O artigo 15 da subsidiariedade no processo trabalhista não é só para o processo trabalhista, então ele é mais amplo que o 769 da CLT. Porque é traduzir que a teoria geral do processo civil acabou se tornando mega para qualquer outro processo. Então, se eu for estudar um instituto de prova, um instituto de competência,
um instituto das fases executivas ou de fase de cumprimento, dentro de uma visão macro de direito de ação, direito de resposta, direito ao recurso, que seria aí o direito de defesa como um todo, o direito à sentença, o direito à decisão, a teoria da decisão, eu tenho que ir às premissas metodológicas, às premissas básicas do Código de Processo Civil. Não vejo eu, e vocês poderiam já me olhar meio enviesado e dizer, porque tu gosta de mais processo civil. Não é isso. Eu adoro processo trabalhista e acho que hoje ele caminha muito melhor. Tanto é que eu sou anti-Código de Processo do Trabalho. Eu sou totalmente, radicalmente contra. O que é que eu quero dizer para vocês? Eu não vejo isso como ranço do processualista trabalhista se sentir diminuído com essa gama do processo civil. Não. Eu prefiro ficar com um mundo menor legislativo, um círculo menor, e aderir a esse círculo maior que está lá para a Justiça Estadual e Federal, que eles é que têm mais problemas. Eu não tenho tanto problema aqui. Por que eu digo isso com toda tranquilidade? Porque vocês no dia a dia estão com a mola propulsora de melhorar tudo perante esses grandes litigantes. Sabe qual é? Flexibilização procedimental, que na justiça comum não tem ainda. Vocês têm a adaptabilidade do procedimento. Vocês que deram largada, quando eu digo vocês, e depois isso foi inserido no corpo legislativo, no texto normativo da CLT. Vocês marcam audiência de conciliação quando? Quando? Qualquer hora. Vocês já responderam. Isso é fácil? Para o juiz civil ele dizer isso? Se eu estivesse perguntando para juízes da área civil, de jeito nenhum, eles iam enlouquecer. Eles iam o quê? Eles iam pirar. Tanto é que quando teve a alteração do CPC, daquela audiência preliminar, aquela primeira audiência de conciliação do artigo 331, eu me lembro que eu fui falar no encontro lá dos juízes estaduais, no TJE Pará, e tinha juiz se coçando, nervoso, dizendo, Gisele, o que tu está dizendo agora para eu criar mais uma audiência, mais um problema para mim? Eu disse, ei, doutor, não é problema, é solução. O que já é solução para a gente para o processo trabalhista, que marca a qualquer hora. O quê? Eles estão marcando em qualquer hora? Eu disse, estão. E lá dá super certo. Ainda chega a conciliação. Eu me recordo, uma das situações, na Procuradoria do Trabalho, aquelas semanas da conciliação, o doutor Luiz Ribeiro liga para a Procuradoria do Trabalho e diz, qual é o procurador que está aí? Isso era 1h, 2h da tarde. Estávamos eu e a Cíntia. Aí era um processo ligado, eu não me lembro se era a minha ou era ela. Aí eu disse, Cíntia, tu vai atender? Eu vou. Aí atendeu o doutor Luiz pelo telefone. Aí o doutor Luiz disse assim, desembargador, disse, doutora Cíntia, a senhora pode vir agora aqui? Aí ela disse, doutor, não tenho condições de ir. Por quê? Porque tem um fazendeiro aqui, e ele está disposto a conciliar. Não tinha notificação, não tinha papel voando nenhum, não tinha nada, tinha um telefonema. Na mesma hora que o fazendeiro era longe, tinha aparecido, o processo estava no tribunal, o processo estava em grau de recurso. Foi feito no gabinete dele. Deu certo, foi cumprido o acordo, teve até dano coletivo mínimo, se transacionou o valor, deu certo. Era um grande litigante, uma cooperativa de minério, Cachoeira do Piriá. Envolvidos milhares de trabalhadores. Um grande litigante à época, para aquele contexto, para aquela comunidade, para aquela data, para aquele momento, deu certo. Percebam, vocês já têm a mola, que é a flexibilização procedimental. Eu vou querer criar o mundo inteiro que está no CPC? Eu não, eu colho dele. Eu não crio ele, eu extraio premissas dele. É muito melhor. Eu até divergi, quando eu falei para vocês ontem que eu fui para esse encontro de Minas Gerais, eu me assustei, porque eu vi grandes juristas defendendo lá, juristas de processo de trabalho, Carlos Henrique Bezerra Leite, o próprio desembargador Sebastião Oliveira, grande professor Júlio César Bebe, estavam lá
o desembargador Fernando, do Rio Grande do Sul, e falando em Código do Processo do Trabalho. Aí pediram minha opinião, que eu era lá a meio ET do processo civil. Eu era ETzinha, brincadeira, porque todos me trataram maravilhosamente, mas a oriunda do processo civil. Aí eles olhavam para mim: o que tu acha, Gisele? Eu disse: acho horrível. Aí eles riram. Eu disse: terrível essa ideia de vocês, esqueçam isso. Se quiserem, eu opino até, ajudo, auxilio. Querem criar já uma redação para ver se levam um projeto que estava adormecido, vocês sabem disso, já havia uma proposta legislativa de Código de Processo de Trabalho que continue adormecida. Sou radicalmente contra. Por quê? Imaginem para grande litigante. Grande litigante tem grandes escritórios de advocacia. E advogado que cai de paraquedas de São Paulo, do Rio, Minas Gerais, Nordeste, a gente sabe disso. São bancas poderosas. Não que a gente vai ter medo. Ninguém vai ter medo aqui. Todos somos qualificados. Mas eles vêm com aparato para tentar intimidar. Dão problemas? Geram. Muitas vezes geram muitos problemas para a gente. Eu já cansei de visualizar em audiência, por exemplo, o juiz Ananindeua, era a doutora Melina, não está presente, mas até o processo já está arquivado, acho que ela me permitiria falar. Aí chegou o advogado e com caixas de papéis, de documentos, fazendo um circo armado. Aí eu olhei assim, olhei para ela, eu disse: e aí, doutora? Ela riu, eu ri. Aí ela disse: vamos mandar tirar tudo da mesa logo? Eu disse: vamos, concordo. E começamos a fazer a graça logo do imprimir um aspecto psicológico do material, dá trabalho para o advogado de logo tirar até da mesa, que ele veio colocando na mesa, como se fosse o dono até daquela situação, da mesa, da disposição da mesa de trabalho, da vara trabalhista. Eu sinceramente achei aquilo um total desrespeito à pessoa da magistrada. E fui com ela e fomos, tira. Ah, não vamos receber, e aí? O outro que aparece com malinha, vocês já não receberam? Advogado que entra com a malinha achando aquilo o máximo. Era para bater foto, mandar para Instagram, a gente até fazer graça já com as redes sociais. Isso hoje é anti-Estado Democrático de Direito, anti-neoconstitucionalismo, neoprocessualismo, anti-Lei 13.015, anti-tudo. É totalmente contrário a qualquer padrão ideológico de densificação do que a gente tem na própria Constituição, nos direitos sociais e mais ainda para o processo trabalhista. Que fique esse mundo para o processo civil, para a discussão lá, que nem ele quer mais. Eu tenho que dizer isso. Nem o próprio juiz do civil, nem o juiz federal quer mais isso. E nem ele já quer, ele quer colher a experiência cá. Agora, claro, alguns com um pouco de arrogância dizendo que estão criando alguma coisa lá, não estão criando nada. Quem está criando e avançado já está para cá, para o processo trabalhista. Aí, continuando, essa subsidiariedade, então, eu não vejo diminuição de poder, de status, de importância de vocês, ao contrário. Eu vou lá e eu vou colher. Eu vou colher dentro dessas técnicas de coletivização, dessas técnicas essenciais, para aplicar perante grandes litigantes esse atacado. É isso. Até porque o novo Código de Processo Civil, lá nas disposições transitórias, no artigo 1043, parágrafo 4º, diz que todas as remissões do Código de Processo Civil revogado passam a referir-se ao novo Código. Então, é aquilo que eu disse para vocês também na terça-feira. O incidente de uniformização de jurisprudência deixa de existir com o novo Código de Processo Civil, aqueles artigos que nós temos hoje, do CPC 73, 476, 479, mas continua a rácio no novo Código. Por quê? Por causa dessas disposições transitórias do novo CPC. Então, a gente vai permanecer porque muda todo o paradigma. Quem seriam esses grandes litigantes na Justiça do Trabalho? Eu me dei ao trabalho de ir ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que foi quem primeiro liderou no Brasil uma pesquisa desses grandes litigantes, com gráficos, situações. É bem interessante. Desde 2011.
E foi feita a pesquisa 2011, aprimorada em 2012, lançada em 2013 e reforçada em 2014. E quem a gente tem aí no quadro do CNJ? Eu não trouxe os gráficos, enfim, estão lá disponíveis na parte eletrônica, vocês têm acesso. Mas seriam quem? Os bancos, nossos fregueses, o setor público, tá? Municipal, estadual, federal, nós então, que temos uma coordenadoria da administração pública, a CONAP, sabemos bem o que é isso, não é, amigo Sandoval? Previdência é realmente um calo. Telefonia, ou seja, aí a gente poderia dizer concessionários dos serviços públicos, indústria, comércio, seriam a priori esses grandes litigantes, tá? Obviamente que a pesquisa do CNJ, ainda com as suas imperfeições, ela acaba não trabalhando regionalizado. Regionalizado, nós colocaríamos hoje o envolvimento dos grandes projetos. Grandes projetos hoje no estado do Amapá, no estado do Pará, que aí nós teríamos já os nossos grandes litigantes. Já poderíamos tentar fazer um mapeamento, isso já é uma sugestão, como a gente tem feito, ainda que de modo imperfeito, na Procuradoria do Trabalho. Por exemplo, temos um programa de aprendizagem na Procuradoria do Trabalho. Aí o que é que se estabelece na nossa Coordenadoria de Trabalho Infantil? Vamos pegar as 100 maiores empresas e com algum dado. Um dado do IBGE, ainda que seja imperfeito. O que eu tenho à minha disposição? Por exemplo, falar para vocês dessa campanha do trabalho seguro. O que é que vai ser feito? Um estudo por um instituto, sociólogos, antropólogos, quem tem condições de mapear a cadeia produtiva. E vamos chegar a essa possibilidade de quem serão esses grandes litigantes para atacar na fonte. Então, isso tem que ser feito, porque senão nós não vamos conseguir mapear esse atacado. Aí nós vamos continuar no processo por processo, no que nos chega como padrão de judiciário trabalhista por provocação. Não vai adiantar, por causa das técnicas que a gente vai falar lá adiante. Então, desse cenário, o que é que a gente tem? Um deslocamento do eixo individual para o eixo coletivo. E quando eu traduzo aqui eixo coletivo, não me interpretem só ações coletivas. Isso eu queria deixar bem claro. Eu posso ter ações individuais com repercussão coletiva. Eu não posso trabalhar só a ação coletiva, é a ação civil pública do MPT, é a ação civil pública de um sindicato mais atuante, de uma associação. Não. Eu posso ter uma projeção coletiva de uma ação individual e sem estar logo vinculada a um legitimado das ações coletivas stricto sensu. E nós temos que conseguir aferir isso hoje, para esse novo padrão de paradigma cultural. Como isso deve ser feito? Apoio do TST, escolas, formação de bancos de dados, é isso que eu estou sugerindo, que a gente precisa avançar. E que o novo CPC, inclusive, fala sobre isso. Então, a tendência é pular a fogueira de um Estado liberal para verdadeiramente concretizar esse Estado social como eixo de democracia. Que técnicas seriam essas? Aí eu só rememoro rápido, já passando por isso, que técnicas de coletivização de demandas. Emenda 45, repercussão geral. Eu me lembro que eu falei, mas há muito tempo atrás, logo que saiu em 2004 a emenda constitucional, aí me chamaram para um simpósio, também lá em Minas Gerais, mas era de processo como um todo e constitucional. E eu falei ao lado de um constitucionalista. Inclusive, ele esteve aqui em Belém ano passado, é um professor novo, extremamente estudioso, inteligente, uma capacidade, professor Bernardo. Tem livros publicados, enfim, Bernardo Lobo. E ele falou mal da repercussão geral e eu falei a favor. E foi um bate-boca horroroso. Eu nunca me senti assim, tão calça curta, numa situação, eu fiquei pequenininha. Era um evento grande, aí eu digo assim, o pior, que era mais constitucional, e eu estava falando por uma visão de processo.
Porque aí eu estava pensando na estatística, do número de processos, nos juízes envolvidos, ou seja, no problema do judiciário do dia a dia, e ele com a teoria do constitucional abstrato, dizendo é péssima a repercussão geral, isso vai engessar todo mundo na magistratura, porque só o Supremo vai dizer o que é repercussão geral. Aí olhem só, 10 anos de repercussão geral praticamente. Eu vivo hoje sem repercussão geral? Eu estou perguntando para vocês. Eu devo viver, eu vou reformular a reflexão. Eu devo viver sem a repercussão geral? Eu prefiro continuar com ela. Imperfeita? Imperfeita. Porque eu não aguento abrir lá o site do Supremo, que de vez em quando eu brinco de fazer isso. Aí tem lá, no cantinho, aqui na esquerda, matérias com repercussão, matérias sem repercussão. Quando você abre, é um rol tão extenso que você às vezes se perde. Isso não é desejável. Porque não tem um padrão densificado, simplificado. Isso não é desejável, isso é meio burocracia nossa. Mas eu tenho pelo menos ali ideia. Para quem advoga, tem ideia da cabeça do Supremo. Para nós, operadores do direito, Ministério Público, vocês, magistrados, nós temos ideia do que o Supremo está pensando como repercussão. Se é a melhor repercussão, é o segundo passo. Aí é um problema que eu não sei se eu fui infeliz, conversava também depois com o Océlio, de subjetivismo, ou seja, no sentido de interpretação dos seres humanos que estão lá no Supremo. Aí é outro problema. Se não é a melhor, mas pelo menos eu tenho uma. O que não dá é não ter nenhuma. Como se vivenciava antes da lei de controle de constitucionalidade, não se tinha ideia do que o Supremo ia julgar em termos de ADIM. Era um caos. Naquela época, ser professor de direito constitucional no Brasil era ser herói. Porque você não sabia o que ia dizer para a sua plateia sobre o Supremo e ADIM. Porque não se tinha nada. Era o que o Supremo quis construir agora nessa decisão. O que o Supremo quis construir agora nessa decisão. Decisão surpresa. Eu quero decisão surpresa? No modelo de judiciário que se pauta por Estado Democrático de Direito? Não. Então a repercussão geral veio, criou os tentáculos e ficou. E deve ficar, na minha opinião. Lei 11.672. Pensaram só no STF, na emenda constitucional. Tiveram que pensar por reforma do CPC em quem? Em quem está agigantado do lado. STJ, processo repetitivo. Esqueceram quem? TST. Eu tenho 2 gigantes no Brasil de tribunais superiores. Quando eu penso abaixo do STF, quem são? STJ e TST. Eu não vou falar de TSE, eu vou falar de STM, eu vou falar de TST. Vou falar da gente. Então eu tenho que aparelhar. Aparelharam o STJ com o processo repetitivo, esqueceram o TST. Só resgataram o TST com quem? Com a Lei 13.015. E só agora em 2014. Olha o absurdo. Nós estamos com alterações para o STJ e o STJ caminhando melhor nos seus filtros desde 2008. Só foram pensar no TST em 2014. Isso é um demérito ao processo trabalhista e a nós da Justiça do Trabalho. Isso foi extremamente criticado já por vários outros. É por isso que há o ranço com o processo civil, porque se fez errado com o processo do trabalho. Já se deveria ter corrigido isso, e não se corrigiu. Se corrigiu como? Por cabeça de ministros pensantes, modernos, como eu mencionei para vocês na terça-feira, que chamaram os juristas do processo civil. Vocês sabem quais foram os juristas? Eu dei o nome só de um, o Fred. Mas foi o Luiz Antônio Volpe Camargo, de Minas Gerais, foi o Dierle Nunes, de Minas Gerais, foi o Daniel Mitidi